Oi, boa tarde. Hoje é domingo e agora à tarde a gente vamos ler o texto bíblico e vamos ver o que é que a gente pode ter como alimento na relação com essa palavra de Deus, tá bom? A gente vai se prender nos domingos, quando for possível, domingo à tarde, a gente vai conversar sobre o livro de Lucas, tá bom? Vamos começar pelos evangelhos, começando por Lucas, e, por certo, até pela riqueza do livro, pela riqueza do escritor, pela maneira como ele se portou para reportar a respeito da vida de Jesus, isso tudo pode nos trazer muitos benefícios. E a gente já começa, se você observar bem o início, o primeiro momento do livro de Lucas, você já vai ver a riqueza que esse texto nos traz, a beleza que nos traz, a informação que em poucos lugares do texto bíblico você vai poder observar e que responde a uma dúvida que tem gerado outras muitas dúvidas no coração das pessoas. Então o livro de Lucas, que é muito rico, não é? Ele já inicia demonstrando uma grande riqueza, não é, em relação a todo o texto bíblico. Ah, por ser um evangelho, ele já traz algo que é fenomenal, né, para a compreensão de toda a Bíblia, que é a vida de Jesus, o testemunho de Jesus, o ensino de Jesus, a maneira de ser, de viver de Jesus. E o que ainda é mais bonito em relação a outros escritores bíblicos é que Lucas, por ser grego, ou pelo menos por ter uma influência muito grande dos gregos, né, da Grécia, a gente vai ter ele nos dando uma visão muito real de tudo que ele registrou, né? Você vai perceber no desenrolar, você se percebe, né, no desenrolar do texto, de todo o livro, que não se trata do uso de muita metáfora, de muita figuração. Ele é direto ao assunto, ele fala exatamente, né, sem muito rebuscar de ilustrações ou de maneiras figuradas de falar, né? O que ocorre muito com Mateus, no texto de Mateus, o que ocorre também razoavelmente no livro de João, né? Mas no livro de Lucas ele então traz essa maneira muito real, né, a respeito da vida de Jesus, tá bom? Então vamos ver aqui o capítulo 1, o versículo de 1 até o versículo 4. Como eu disse, esse texto ele ajuda a gente a ter um entendimento maravilhoso a respeito do que seja inspiração. E isso serve para todos os demais livros, todos os demais textos da Bíblia. Se você se você perceber a maneira como ele coloca, como é que acontece essa inspiração, como eu disse, de maneira literal, isso aqui é uma maneira literal, não é a maneira figurada, por exemplo, que Moisés mencionou, né? De que ele tinha contato permanente, ele via Deus face a face. Isso é um linguajar figurado, porque ninguém pode ver a Deus, né? O texto diz, quem vê a Deus não tem como sobreviver. Mas ele usava isto, né, como uma forma literal de dizer da sua intimidade com Deus, né? Agora, Lucas não. Lucas ele vai direto, ele é um texto literal e que nos ajuda a compreender o que é realmente a inspiração, né, dentro das ações de Deus em se revelar, tá bom? Então vamos ver aqui. Eu estou arranjando um jeitinho aqui de colocar a Bíblia para facilitar a leitura. Então, nesse texto bíblico, ele diz o seguinte: visto, Lucas escrevendo, né? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram.
Isso falando sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, falando de que muita gente, até aquele momento quando ele escreveu, quando foi que ele escreveu? Provavelmente Lucas escreveu lá para os anos 59, 60 depois de Cristo. Ou seja, 30 anos depois da morte de Jesus. Tá bom? Provavelmente foi o período, não é, quando Paulo estava preso em Jerusalém e depois foi levado para Cesareia, né? E depois então que seguiria a viagem para Roma, né? Estava preso. Então Lucas deixou a companhia de Paulo e você vai ver o que é que ele fez aqui, né? no texto. Então é nesse período, enquanto Paulo está indo para Roma, Lucas provavelmente está então executando isso que ele vai mencionar aqui. Tá bom? Então é mais ou menos anos 59, 60, 61, por aí assim. Tá bom? Então veja, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, agora versículo 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, até aquele momento, muitas pessoas já tinham escrito sobre Jesus, né? Tinham registrado, muitos. Hoje nós só temos, quer ver, daquele período, somente o livro de Marcos é que chegou a nós. Mas muitos já tinham escrito sobre isso, muitas pessoas. Provavelmente até os apóstolos já tinham escrito sobre isso, né? Então, e o que ele diz aqui no versículo 2 é que até aquele período, muitos que presenciaram, então os apóstolos também, presenciaram os fatos que ocorreram na vida de Jesus. Aí ele segue, versículo 3 de Lucas, capítulo 1. Igualmente a mim, agora veja, agora é o que realmente é o rico do texto, tá bom? Igualmente a mim, me pareceu bem. Nada de eu recebi uma luz que me obrigava, que me mandava a escrever, nada dessa linguagem figurada. Ele vai direto. Então ele diz, igualmente a mim, me pareceu bem. Pareceu bem a quem? A ele, Lucas. Lucas entendeu que deveria, então, escrever. Ele diz assim, depois de acurada investigação, olha só, eu entendi que deveria escrever sobre Jesus. Eu entendi. Versículo 3. E, ao entender isso, eu fui fazer uma minuciosa investigação. Nada de que Deus me falou, Deus em sonho me revelou, nada dessas coisas. Entende? Nada de linguagem figurada. Ele está direto ao ponto. O que é que ele fez? Então, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, de tudo. Ele queria cobrir todos os itens, tudo a respeito da vida de Jesus, né? E ele foi pesquisar. Acurada investigação de tudo desde a sua origem. Dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Então, ele está falando para quem ele está escrevendo, né? Alguns acreditam que é uma pessoa, outros acreditam que Teófilo quer dizer aquele que ama ou é amigo de Deus, ou seja, ele está escrevendo para os cristãos, amigos de Deus, né? Uma exposição em ordem. Então, é muito provável que dos textos dos evangelhos, né, esse seja aquele com a ordem cronológica mais adequada, dentro do que ele pesquisou, entendeu? Dentro da apurada investigação que ele fez. Para que tenhas plena certeza, no caso do Teófilo, ou quem estivesse lendo, né, para que você tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, já havia sido, ele está falando para alguém que já tinha sido instruído no cristianismo, e agora ele estava passando para essa pessoa, ou para essas pessoas, o resultado de duas coisas importantes com ele. Duas coisas. A primeira,
o resultado do entendimento dele de que ele deveria fazer a pesquisa. E segundo, o resultado da acurada investigação que ele fez a respeito da vida de Jesus. Tá bom? Então veja, o que é inspiração? Como foi a inspiração de todos os escritores bíblicos? Né? Então você vai entender o seguinte, ele falou que muitos escreveram, né? Muitos entenderam, vamos juntar a experiência dele com a de todos, muitos entenderam que deveriam escrever a respeito de Jesus, muitos. E esses aí que ele está mencionando foi antes de Mateus escrever e foi antes de João escrever. Aí o único que tinha escrito por enquanto era Marcos, anos 51, 52 mais ou menos. Isso aí é 59 e 60, lembra, né? Então, muitos entenderam que deveriam escrever e escreveram, é o que ele diz, até o ano 60, digamos. Né? Desses que entenderam isso e escreveram, somente um chegou a nós, que foi Marcos. Será que Deus não usou os demais? Sim, usou. Todos foram muito úteis. Todos foram muito bem usados. Mas, na sequência, né, o que mais circulou, o que mais foi compreendido pelas igrejas, pelas lideranças, de que deveria ser mantido, né, no desenrolar da história, foi o de Marcos. Né? Então, a gente vai ver que dentre os muitos que haviam escrito, Marcos foi o único que ficou. E agora, com o de Lucas, ficou Marcos e Lucas. Lá para o ano 70, mais ou menos, né, diante da destruição de Jerusalém, então, Mateus, né, escreve. Qual é o interesse de Mateus? Dizer às pessoas que aquela destruição de Jerusalém estava previsto como sendo um sinal de que Jesus era realmente o Messias. Então ele usa a situação para dizer isso. Né? Isso é lá para os anos 70. E João vai escrever lá para os anos 90. Então até Marcos, até escrever esse texto, né, havia Marcos, o primeiro, e o segundo, Lucas. Então a inspiração basicamente é isso. Deus leva ou incentiva ou então permite que as pessoas queiram escrever sobre determinado assunto, determinado tema. Desses muitos que escreveram, então Deus vai acompanhando e permitindo, e chega um momento que alguns são escolhidos para serem perpetuados, digamos, no texto bíblico. Nada de coisas excepcionais, nada de coisas exageradas, nada de coisas sobrenaturais, nada disso. Deus vai permitindo e Deus trabalha com isso. Né? Deus trabalha com aquilo que Ele tem em mãos, que nós fazemos para Ele executar a sua obra. Percebe? É aí que entra a sabedoria de Deus, pegar coisas que a gente faz e fazer grandes coisas. Né? Então a experiência de Lucas serve para que a gente possa compreender o que seja realmente inspiração, o que é realmente bíblico, o que é realmente da parte de Deus, o que é realmente está nas mãos de Deus para escrever esse texto bíblico. E com isso, nós vamos ter homens como Lucas, que era um homem provavelmente versátil, era um homem preparado, era um homem de uma cultura grega, digamos, né? E por isso muito capaz, e homens muito simples, né? Como foi o caso dos apóstolos de Jesus. Por exemplo, Mateus provavelmente tinha alguma condição, digamos, intelectual, pelo fato dele ser cobrador de impostos. Ele era obrigado a fazer anotações, ele era obrigado a fazer cobranças e assim por diante. Porém, a gente pode entender que Deus, na sabedoria dele, não precisa de coisas sobrenaturais para poder atuar. Entende? Nós é que achamos que precisamos disso. Nós é que gostamos dessas coisas. Né? Mas Deus não precisa. Deus trabalha com o simples, Deus trabalha com o mais tranquilo das coisas.
né? E com a sua sabedoria ele faz coisas pequenas se tornarem grandes e significantes para a vida das pessoas. Tá bom? Então esse texto de Lucas, no capítulo 1, versículo 1 a 4, nos enriquece e nos dá muito pano para manga, né? Para a gente compreender melhor todo o restante do livro de Lucas, que a gente, em outras oportunidades, nos domingos, a gente pode procurar estudar e refletir um pouco mais. Tá bom? Então, que o Senhor Deus continue abençoando você, abençoando sua casa, abençoando sua vida e usando você de muitas formas para a glória dele em relação a todas as pessoas que convivem com você. Tá bom? Então, um abraço e um ótimo domingo para você e para os seus.